Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania e hoje recebendo o Dr. Vinícius de Toledo Pisa Peluso, juiz da primeira vara criminal de Praia Grande. Já esteve no nosso programa e agora está voltando para falar o que teve de modificação, as novidades da comarca, em especial da primeira vara de Praia Grande. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos aqui à disposição do que entender necessário. Tá certo. Doutor Vinícius, posso lhe chamar de Vinícius? Lógico. Vinícius vai falar um pouquinho da questão de Praia Grande. Eu gosto muito do meu amigo Roberto Araújo, presidente da OAB lá de Praia Grande, deixar um abraço para ele. E o Araújo, ele tem um bom entendimento nos cartórios, nas varas. Algumas coisas que a gente vê junto aos juízes lá de Praia Grande, com o próprio advogado, às vezes, imprimindo um mandado de intimação. E o doutor Vinícius também teve uma alteração que ele fez no cartório com relação ao protocolo. Não adianta, às vezes, só reclamar do judiciário. Tem que se criar alternativa e, às vezes, boas ideias funcionam, né, doutor Vinícius? A intenção da gente é facilitar ao máximo a vida de todo mundo para que o processo ande, o serviço ande o mais rápido e seja o mais produtivo possível. Ninguém tem interesse, na verdade, em ficar criando obstáculos, criando situações indesejadas para o andamento dos processos. Então, toda boa ideia é que só faça com que essa agilidade processual seja cada dia maior e que os serviços prestados pelo judiciário seja cada dia melhor, devem ser adotadas, né? Uma delas é o protocolo de pedido de liberdade, de habeas corpus, ser feito no próprio cartório. Exato. O que a gente reparou aqui, na verdade, essas medidas, por serem medidas de caráter urgente, né, por envolver pedido de liberdade de pessoas que se encontram presas, às vezes demorava um pouco dentro do protocolo até que essa petição chegasse em cartório. Depois chegava em cartório, ainda subia para o juiz despachar, o juiz despachava geralmente mandando para o Ministério Público se manifestar sobre o pedido, para depois retornar para só então se manifestar. Então a gente resolveu cortar uma etapa, o que é, em vez de se protocolar junto ao departamento do protocolo, o advogado apresente a petição independentemente de despacho do juiz no cartório, o cartório já faz a imediata juntada no processo, já remete para o Ministério Público no mesmo instante, o Ministério Público já se manifesta e com a manifestação do Ministério Público já sobe em conclusão para o juiz. E com isso a gente chega a ganhar, às vezes, até 1 dia, 2 dias de agilidade para poder estar decidindo essas questões urgentes o mais rápido possível. Isso é importante. Fiz uma pequena pauta que eu peguei no STF, excelência, e também no dia a dia, que a gente vê como advogado. Vamos fazer um bate-pronto para aquele leigo, para os seus alunos lá da Unisantos. A gente sabe que o senhor aperta lá, mas aperta no bom sentido, para que eles possam se empenhar e ser alguém na vida. Não adianta não fazer vez ao estudo, depois que formar e fazer bobagem, ainda sofrer um processo ético na OAB, sofrer um processo de direito. Até porque o mais importante de tudo é que prejudica a vida de uma pessoa, né? Exato, ou seja, qualquer uma das carreiras jurídicas que esse aluno vier a optar, o fato é que existe sempre alguém com problema real e uma pessoa de fato por trás disso, né? Então, o despreparo do profissional é sempre em prejuízo, não só do profissional, mas mais especificamente em prejuízo da parte, né, do cidadão, o que é muito grave, né? Às vezes são situações limites, né? Perfeito. Podemos fazer um bate-pronto para depois entrar nos outros? Vamos lá? Vamos. Questão da diligência, excelência. As pessoas ainda acham que diligência é só na parte policial. Falam rapidamente de diligência. Diligências, na verdade, é um nome que se utiliza para toda e qualquer atividade processual fora do processo, né? Quando se diz diligências, se diz medidas probatórias que, na verdade, são produzidas fora do processo e depois o resultado delas, posteriormente, passa a integrar o processo, ou mesmo alguns atos processuais que são realizados fora do processo. Então, às vezes a gente diz diligências do oficial de justiça. Por que diligência? Porque o oficial de justiça vai se dirigir até determinado lugar, seja trazendo uma testemunha, seja intimando alguma parte, enfim, são atos processuais externos ao processo. Tem pessoas que ainda confundem decisão monocrática com decisão definitiva. Fala um pouquinho para isso, para o leigo. Decisões monocráticas geralmente são as decisões temporárias dos juízes em primeira instância, que ficam ainda sob a possibilidade de eventual recurso. Essas decisões podem subir depois para a segunda instância, aí sim um órgão colegiado, não é mais uma decisão monocrática de uma só pessoa, mas de um órgão colegiado. E esse órgão colegiado, posteriormente, através de um recurso, vai confirmar essa decisão ou vai modificá-la, né?
e posteriormente vai então transitar em julgado, se for uma decisão de mérito, transitar em julgado. Outra coisa que eu mencionei, eu sei que a pessoa que está entrando agora no programa, né, está acompanhando, ficou preocupada. Ele falou protocolo, que o doutor Vinícius está falando que protocolo no próprio ofício, habeas corpus, mas habeas corpus não é sobre o tribunal, então explica que o habeas corpus também pode ser em primeira instância, Pedro. Sim, na verdade, dependendo da autoridade coatora, com quem se alega um ato ilícito, né, de coação à liberdade de ir e vir, na verdade, é essa autoridade coatora que vai definir a competência. Então, se você tiver, na verdade, um ato coator sendo praticado, por exemplo, por um delegado de polícia, é o juiz de primeira instância quem julga. Se tiver um ato coator partindo de um promotor de justiça, apesar de haver divergências doutrinárias, é o Tribunal de Justiça quem julga. Se houver um ato coator partindo de um juiz de direito, é o Tribunal de Justiça que julga. Outra coisa que a questão da modificação, as pessoas ainda confundem a questão da denúncia, né? Quer dizer, o recebimento ou não da denúncia, né? Na verdade, o recebimento da denúncia é um ato processual em que o juiz, de maneira superficial, analisa, primeiro, se há prova da materialidade do crime que essa denúncia descreve e se há indícios de autoria, ou seja, se há elementos que indiquem indiciariamente se essa pessoa pode ou é autor desse crime. Ou seja, então, é o que a gente chama de análise da justa causa do processo. Ou seja, eu preciso ter um mínimo de prova para que eu autorize a instauração de um processo crime que por si só já é algo que fere o direito das pessoas, né? o seu jus dignitatis, né? O processo em si, o processo criminal em si, alguém se tornar réu de um processo, já é um ato que coage o seu direito de liberdade, o seu direito de agir. Portanto, tem essa fase processual em que o juiz analisa essa petição inicial, entre aspas, do Ministério Público, que é a denúncia, para analisar se tem justa causa, se há indícios suficientes para que eu possa autorizar a instauração desse processo. Onde aí, então, eu vou produzir as provas para, de fato, aí analisar profundamente ou no mérito se o autor é ou não o autor desse crime, se o fato descrito é ou não crime, enfim, onde eu faço análise de mérito da questão apresentada. Perfeito. Doutor Vinícius, posso fazer um pequeno intervalo para tomar uma aguinha? Colocaram água pelo menos aí? Temos água. Então tá bom. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas você não sai daí. Voltamos já.